meus queridos anjos iluminados, decaídos nós, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Compre os produtos aqui dos parceiros do canal, você favorece o canal e ajuda o canal. Doe Leve Pix, você favorece o canal e ajuda também o canal. Hoje vamos continuar falando de CDZ Artemis. Artemis, ela pertence ao universo Saint Seiya. É uma das divindades olímpicas, sendo irmã mais velha de Atena, a guardiã absoluta do domínio lunar, a caça ao destino. Embora a presença do mangá clássico seja inexistente, sua versão desenvolvida no Tekken Overthrow, que é o filme canônico que deveria inaugurar a nova fase após a saga de Hades. Sua figura a presença de pilares da hierarquia divina, acima mesmo dos deuses gêmeos e Poseidon, refletindo o poder que permanece entre as divindades olímpicas. Artemis é retratada como governante do santificado santuário celestial, um espaço sagrado destinado aos deuses do Olimpo, que acima de tudo, todos os cosmos inferiores, como a deusa da caça, a lua, tem ciclos da natureza e detém uma autoridade equivalente à luz fria, implacável e que exerce as criaturas sobre a ordem da natureza. No filme, a essência amplificada para refletir o supremo e a distância dos deuses, como veem os seres humanos como transitórios e imperfeitos. No contexto da franquia, também a balança da ordem divina, a interferência humana servindo como contraponto na filosofia de Atena. O Tenkai Ken, Artemis aparece como antagonista após Atena decidir assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos Cavaleiros de Bronze. Na batalha contra Hades, Atena se entrega voluntariamente para ser julgada durante os deuses do Olimpo, reconhecendo os guerreiros desrespeitam as leis divinas e atingem os limites que são proibidos, aproximando da força capaz de atingir. Artemis aceita a rendição da irmã, mas com uma condição, que ela abandone a terra e seus guerreiros. Em troca disso, a guerreira lunar assume o santuário, retirando os cavaleiros de ouro e de bronze de qualquer legitimidade. A partir daí, surge o conflito dos devotos de Artemis como os últimos remanescentes e os leais Atenas. Diferente das ordens tradicionais das sagas anteriores, os guerreiros de Artemis são chamados Angels, entidades celestiais que atuam como executores divinos. Cada um possui um poder. O cavaleiro comum reforça o domínio do cavaleiro do Olimpo. Esses guerreiros têm barreiras que os humanos e os deuses personificam, a indiferença de divindades e mundo. Artemis não é uma vilã no sentido tradicional. Ela é regida pela não deriva da maldade, mas sim da sua crença inabalável com os deuses, que permanecer acima dos mortais. Quando assume o santuário, o comportamento é frio e distante, contrasta com a empatia humana caracterizada em Atena. No Tribunal Celestial, Artemis repreende severamente os Cavaleiros de Bronze, afirmando que ultrapassaram seus limites, e as derrotas dos seres divinos como Thanatos e Hypnos, e a indignação pelo rompimento da ordem natural, mas com a ameaça. Vamos lá agora falar de Artemis, Yang, Freud e mitologia grega e magia lunar. Sim, hoje vai ter uma aula e tanto. Artemis no universo Saint Seiya é uma personificação das forças da humanidade, o mistério da noite, iluminada pela luz fria. Na mitologia grega, é a deusa da caça, dos animais selvagens, da pureza, e Saint Seiya é amplificada ao nível de entidade olímpica, implacável, fria, distante dos seres humanos. A lua sempre foi um símbolo de magia, ciclos, renascimento. Ela marca o ritmo das marés, dos animais e da psique humana, assim como possui fases como crescente, nova, cheia e minguante. A mente humana também possui ciclos, muitas vezes a sombra, como Yang via, o símbolo do ânima, o inconsciente profundo, a personificação de Freud, que interpreta a influência da metáfora dos
das pulsões reprimidas, emergindo dos fenômenos psíquicos. Os mistérios lunar, a frisa do divino, o arquétipo da caçadora, o símbolo da pureza, a expressão da autoridade olímpica. Ao explorarmos essa figura na mitologia grega, é o simbolismo da lua, a psicologia profunda de Jung. O psicanalista Freud percebendo que Artemis não é apenas um personagem, mas o arquétipo cosmológico vivo. Na mitologia Artemis é filha de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo. Seus símbolos são arco prateado, lua crescente, cervos, virgens do bosque e o toque frio que protege Pônei. Ela é protetora de mulheres e crianças e animais selvagens. Ao mesmo tempo, também é severa, impetuosa, que também viola suas leis. Você está vendo Artemis aí, está vendo a Lua, algumas fases da Lua. Ela jurou permanecer virgem para sempre. Sua pureza não é inocência, mas autonomia. A pureza se recusa no domínio do casamento, da interferência masculina. Ela é a soberania ancestral. Não caça por diversão, mas pela ordem natural. Seu arco é o símbolo de precisão, foco, distância. Artemis não é calor, é a lâmina silenciosa da noite. O poder da lua está associado a emoções profundas, aos seus sonhos de ciclos e psique. O inconsciente de Yang, principalmente o inconsciente coletivo, pode ser representado pela lua. Artemis, portanto, se torna um inconsciente, aquilo que o ser humano teme. Ela conduz milhares de mulheres ao rito de passagem, preparando-os para a vida adulta. É como a deusa liminar, que vive nos limites entre a selvageria e a civilidade. A vida é a morte, a luz e a escuridão. O Tenkaiken em Artemis, interpretada como uma figura olímpica superior, cuja autoridade ultrapassa Atena e Poseidon, representa a frieza do divino, o puro, o distante, dores humanas. Seu papel como antagonista não nasce do mal, mas da elevação absoluta. Atena, a razão, a civilização, a humanidade. Artemis, a natureza selvagem, a ordem cósmica, a punição divina. O amor humano, de Atena, a lei divina, de Artemis. Yang desenvolveu as estruturas da psique: sombra, ânimo, ânimas, persona e self. Artemis pode ser interpretada a partir de cada uma delas. A sombra é reprimido, medo, agressividade, controle, julgamento. Artemis encarna essa dimensão como a lei moral interna que cobra a perfeição, a culpa psíquica ou a voz que condena os erros do passado, o superego freudiano amplificado no nível divino. Sem os cavaleiros derrotam os deuses. Isso violou a lei cósmica. Artemis surge como a sombra. Na ânima, é o sedutor distante, o misterioso, porém perigoso. Ela é a ânima que não acolhe. Ela é a lua do arquétipo do feminino. Para os heróis, principalmente Seiya, é o arquétipo feminino obscuro. O self, ela representa a totalidade da psique, a integração de Artemis, a olimpiana superior, ao ponto da evolução da alma humana, aquilo que o ser humano ainda não está pronto para conhecer. Por isso que você não consegue feri-la, sua alma não atingiu o seu self divino. Freud veria que Artemis, de outra forma, é um símbolo da repressão da lei moral. Artemis é a voz autoritária do superego, julgador, rígido, inflexível, exige perfeição moral. Ela condena com agressividade o instinto de Thanatos, que rompeu os limites divinos. Eros e Thanatos, os cavaleiros representam Eros, a força vital, a vontade de proteger a terra. Artemis representa Thanatos, a força que exige o retorno da ordem, a quietude absoluta. Seiya é o desejo, é o Eros. Artemis, a proibição, o superego, Thanatos. A guerra entre eles é psíquica. Na magia do ocultismo, a lua sempre foi o símbolo de mistérios femininos, ritos de passagem, caçadas espirituais, transformação,
emocional, portais do mundo, magia institucional e proteção. Enfim, você está vendo os livros de magia aí. O arco representa a tensão da psique, a flecha da intenção, a lua da iluminação superior. Revela as verdades escondidas, atinge o inconsciente humano, corta ilusões, quebra a persona. Os bosques de Artemis representam o inconsciente profundo, o local que vivem de emoções selvagens, os instintos que foram domesticados pela sociedade. Seiya e os cavaleiros, ao enfrentá-la, entram nessa área psíquica. Atena é a racionalidade da civilização. Ética, Artemis é a natureza indomável. Atena representa a ética, compaixão e lógica, empatia humana. Artemis, instinto, autonomia, frieza e justiça natural. Elas foram o arquétipo do feminino divino. Para Yang, Atena é a persona elevada. Para Artemis, é a sombra feminina do ânima lunar. Para Freud, Atena é o ego moderador. Artemis é o superego, rígido. Seiya é um herói do arquétipo que representa o humano contra o impossível, o mortal contra o divino, um Eros contra Thanos. O humano desafia a autoridade no total da psique, o desejo de desafiar a ordem, o amor que desafia a lei. Para ele é quando enfrenta Artemis. Artemis considera insolente. Yang veria como o ego tentando alcançar o self. Antes, ora, Freud veria como o id tentando ser o ego superior. Os olimpianos são self, superego superior. Os deuses menores, complexos psíquicos. E os cavaleiros zodíacos, o ego heróico. Esses são os deuses que representam a caminhada da psique e Artemis no topo. Artemis, portanto, é a lua da lâmina, a caçadora que pune, a deusa que protege, a sombra que corrige, a ânima que desafia, o self que transcende, a voz que exige evolução. Sim, vocês viram como que Artemis é. Ela é aquela que manda em tudo, que conduz tudo. Mas, ao ser confrontada, ela pune. E essa punição é nível divino. Se vocês forem ver. Essa punição divino e a proteção da natureza é a lei natural. A natureza está aí para a gente se alimentar, para a gente comer as carnes, para a gente se alimentar de plantas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a caça é necessária. Nós caçamos, hoje já vamos açougue, mas caçamos para sobreviver. Se alimentamos de carne para desenvolver cérebro, musculatura, que são importantes. As pessoas têm que entender que cada parte animal consiste de um tipo de alimento, uma fonte de alimentar para a gente. Artemis está punindo aqueles que querem destruir a natureza por objetivos ilusórios, que pensam que vão resolver tudo. Mas também não vai ser aqueles ambientalistas chatos, que só querem falar que a natureza é mais importante que o homem, que querem eliminar o próprio homem. Isso é o self daquele que pensa que a natureza é superior. Mas temos que respeitar o ciclo da natureza e de identidade. A identidade própria do homem, a identidade própria da natureza. Por isso que sempre quando vemos programas de sobrevivência, ou quando o Choqueja Natureza falando do meio ambiente junto à comunidade nerd, isso era importante. Nós estamos refletindo como que a sociedade está, mas as pessoas não querem pensar. Elas têm medo de pensar. O canal aqui faz questão de abrir a mente. Vocês estão vendo a natureza? Vejam ela de outras formas. Ela é um modo de alimentar, é um alimento para a gente. Se pudermos se alimentar, com certeza ficará bem. Não sejam aqueles veganos doidos que estão muito doentes, acabam depois indo para o Vasco, coisa do tipo. Pensem que a natureza é algo bom. A natureza está aí para caça, para pesca, para conservação, para muita coisa. Temos que pensar que a natureza é a nossa parte ligada para fora. Artemis protege a natureza, protege a lua, representa a lua, os ciclos. Quantas vezes a gente vai ver o pessoal usa magia desses ciclos lunares para prejudicar o outro? Na hora que você
devolve esse tipo de magia, você fica livre. Então, gente, toma cuidado com quem você pratica magia, vê gente praticando magia, que uma hora o negócio se volta contra eles e dói na cabeça. E eles ficam sendo atormentados. A magia tem que tomar cuidado. A magia é um ciclo que, uma vez que você entrou nela para fazer maldade, sua alma vai ser destruída e corrompida. Então, pensem nisso. Vocês são satanistas, magistas, do cacete A4. Prestem atenção, por causa que Artemis também cobra. Vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês vejam o que é necessário a cada momento. Entenderam, meus anjos iluminados decaídos? Pensem 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Que a magia também serve para destruição e reconstrução. Mas você tem que pensar o seguinte: você também pode virar pó. Então pensem muito bem nisso. Não façam mal. Faça como Artemis, proteja a natureza do seu jeito. Não vai ser aqueles natureza, anarco-ciclista ou cacete A4. Proteja a natureza do seu jeito, da sua forma. Não vamos gerar desequilíbrio. Desequilíbrio, o ser humano gera se trazer um animal de outro local para um ambiente como o Brasil, coisa do tipo, pode gerar um desequilíbrio diante de não ter um predador. Então, pense, meus queridos anjos iluminados e caídos. Até mais.